Olá, confira os destaques desta edição. Comissões permanentes serão formadas nesta quinta-feira durante a sessão ordinária. Câmara realiza a primeira sessão ordinária do ano. Parlamentar pede atenção do poder público para áreas afetadas pela catástrofe de 2008 e que ainda causam sofrimento à comunidade. Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015, o TVL Notícias está no ar. Necessidade de investimentos na área da segurança pública deve ser tema de uma audiência pública aqui na Câmara. Este é o desejo do vereador Zeca Bombeiro, que comentou este assunto ontem durante a sessão ordinária. O parlamentar ainda reclamou da lentidão para a duplicação da BR-470 e parabenizou a organização do torneio de verão de Indaial, que doou R$96 mil ao hospital da cidade. O vereador cobra ações da prefeitura em locais ainda danificados pelas chuvas da tragédia de 2008. A primeira parada do vereador Adriano Pereira, do PT, foi aqui no bairro Valparaíso. Antes da catástrofe de 2008, este espaço do lado do Ribeirão havia a rua Nelson Chiram, que desapareceu depois do desmoronamento das margens. As casas aqui ficaram sem acesso, até os moradores providenciarem essa passagem. A comunidade pede que a rua seja refeita desde 2008, mas até agora nada. Se torna muito difícil, o cara tem que deixar... eu tenho um carro velho, tem que deixar lá no sol, o vizinho nem carro tem mais, tá? Então são coisas que a gente necessita para o trabalho, para ganhar pão do dia a dia, porque eu trabalho com reciclado, trabalho com sucata, e se torna difícil. A minha mulher é massagista. Já não vem mais aquelas pessoas de terceira idade porque tem medo de passar na beirada do Ribeirão. Se tornou tudo até ruim para se ganhar o pão de cada dia. Durante a visita do vereador ao local, ele lamentou que o acesso não tem, mas o carnê do IPTU chega aos moradores. Faz 7 anos que essa comunidade espera a solução, que é a reconstrução dessa rua, para poder ter a dignidade, o mínimo de dignidade possível, que é o seu acesso, o seu direito de entrar e sair, acessar suas residências. Até porque eles não têm como voar do lado de lá para cá. Agora o carnê de IPTU está dando jeito de voar e está chegando aqui. Outra visita foi na escola Júlia Strazaskolska. O educandário que ficou destruído com a catástrofe teve um dos prédios demolido, mas o outro continua abandonado, servindo de abrigo para consumidores de drogas e desocupados. A comunidade se diz desamparada pelo poder público. Aqui não é só droga que rola. Aqui os que matam a mulher também. Ainda se torna mais perigoso, né? Porque eu, por exemplo, tenho 2 netinhas, uma de 12 anos, né, e outra de 13, né? Fica difícil, toda a vida que as meninas vão para o colégio, a gente tem que acompanhar. Quando vem chegar, tem da mesma forma. Então, eu queria pedir que tomasse uma providência, seja ela qual for. Não pode continuar do jeito que está. E a gente vê e percebe que poderia ser realmente dado uma solução para toda essa estrutura aqui da Júlia Strazaskolska. A gente acha que, de repente, se encontrar uma solução para recuperar esse prédio, se ter a escola aqui novamente, se não for isso, de repente, talvez com uma estrutura menor, talvez oferecer uma creche para essa comunidade, ou ainda, enfim, se realmente não tiver opção alguma, que se demula, né, faça a demolição dessa estrutura aqui para se oferecer, quem sabe, uma área de lazer para essa comunidade que também não tem um espaço de lazer. Quer dizer, existem várias opções. O que não dá é para deixar da forma que está aqui. O parlamentar também esteve na via conhecida como Ligação Velha Garcia, na rua Willy Henkels, que também está obstruída desde 2008. Segundo o vereador Adriano Pereira, alguns veículos conseguem passar por aqui, mas por descaso, o município não realiza a desobstrução total da rua. Enquanto não se tem a tal ligação oficial Velha Garcia, o tal projeto que há muito vem se falando, vem se prometendo e não sai do papel, era interessante que se fizesse a reabertura dessa antiga ligação aqui, se colocasse à disposição da comunidade blumenauense o mais rápido possível. É inadmissível a gente ver que são algumas barreiras que caíram, é um problema fácil de se resolver. O vereador Adriano Pereira adiantou que continuará insistindo com o executivo através de proposições para que sejam resolvidas as demandas da comunidade, que sofre desde a catástrofe de 2008. A gente vai continuar insistindo e só para você ter ideia, só nessa região, né? Só nessa região aqui do Zendron são 3 grandes problemas, ainda resultado de 2008. Continua aberta no Parque Vila Germânica a central do IPTU.
O espaço funciona até o dia 13 de março. Devem procurar esta central as pessoas que têm dúvidas ou questionamentos sobre o IPTU ou aquelas que não receberam ainda o carnê. O atendimento é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. O CETERB recuou e desistiu da implantação de vigilantes armados nos terminais de ônibus. A autarquia acredita que a medida possa causar medo aos usuários e ainda gerar conflito com os meliantes. Por enquanto, está confirmada a instalação de novas catracas nas áreas de entrada e saída dos ônibus nos terminais da Fonte, Fortaleza e Aterro. E você vai ver daqui a pouco. Comissões permanentes serão formadas nesta quinta-feira durante a sessão ordinária. Câmara realiza a primeira sessão ordinária do ano. É um instante só, nós já voltamos com o TVL Notícias. Até já. Dá uma olhadinha no meu lugar. Obrigado, hein? Obrigado. Se você é contra isso, por que fazer zigue-zague no trânsito? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. O vereador Aldemar Becker destacou a iniciativa de comerciantes que já disponibilizaram cardápios em braille para o uso dos deficientes visuais aqui em Blumenau. O parlamentar disse ontem na tribuna que o projeto de lei apresentado por ele serve de inclusão social. Becker parabenizou a atitude de alguns empresários e espera agora que outros também se sensibilizem com a causa. O parlamentar tem uma assessora deficiente visual, que é acadêmica da FURB, acadêmica de Direito da FURB. Câmara define ainda nesta semana novos integrantes das comissões permanentes. Quinta-feira, durante a sessão ordinária, e se houver acordo entre as diferentes bancadas, será definida a formação das comissões permanentes da Casa. Na verdade, as comissões permanentes são as comissões que analisam os projetos de leis oriundos da Câmara e do prefeito municipal, do Executivo. Elas têm papel fundamental. Então, as comissões de Constituição e Justiça e a de Finanças são as duas principais comissões, pelo fato de todos os projetos iniciarem primeiramente pela legalidade da Comissão de Constituição. Depois segue para a Comissão de Finanças e demais comissões. Nós temos um regimento que prevê a ocupação desses espaços, com a formação de blocos parlamentares, de maioria e de minoria. Essas vagas são distribuídas de acordo com a representatividade de cada partido, de cada bloco. O vereador Vanderlei de Oliveira destacou o papel e a importância de cada comissão. Nós precisamos entender, e todos devem entender, que as comissões são questões fundamentais para dentro da Câmara de Vereadores. Nada vai a voto dentro da Câmara de Vereadores, nenhum projeto de lei, em quaisquer das suas modalidades, vai a voto sem passar pela prévia averiguação e apreciação das 5 comissões, ou de pelo menos 2 comissões internas, ou no caso 3 comissões, no caso da comissão mista. Por isso é fundamental esta formação dessas comissões, que os partidos e os blocos indiquem os quadros com maior afinidade para essas comissões, a começar, por exemplo, pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Educação. Então, são comissões importantíssimas para essa casa, porque elas têm a possibilidade, elas têm a responsabilidade, inclusive, de levar ao conhecimento externo da Câmara de Vereadores, inclusive para a manifestação, para a apreciação de projetos de interesse da coletividade, de interesse da cidade. O parlamentar, que já fez parte de várias comissões em outras legislaturas, enfatizou o trabalho para análise e votação dos projetos, além da discussão com segmentos da sociedade. Se entrar um projeto de interesse da educação municipal, que diz respeito à educação no município de Blumenau, fatalmente a Comissão de Constituição deverá ouvir o Conselho Municipal de Educação e, dependendo da matéria, dependendo do conteúdo do projeto, deverá ouvir os sindicatos representativos das categorias de professores do município de Blumenau. Então, são questões importantes, questões de relação com a própria sociedade e questões que a Câmara de Vereadores de Blumenau precisa observar. Por isso, logo nos próximos dias, as comissões estarão formadas e esperamos que os melhores quadros, os quadros mais preparados, com maior afinidade, não é questão de preparo, é com maior afinidade com as matérias, sejam deslocados para as comissões para cumprir o seu papel. O vereador Antônio Veneza usou a primeira sessão ordinária deste ano de 2015 para agradecer o secretário de Serviços Urbanos pelo trabalho que vem realizando. O parlamentar disse que as demandas de manutenção nas ruas aumentam agora no verão. Antônio Veneza ainda destacou a importância da segurança para a população. Voltou a lembrar do anteprojeto para criar a Guarda Municipal.
A equipe envolvida nos transplantes renais do Hospital Santa Isabel foi parabenizada pelo vereador Marco Antônio Van Robski. A instituição alcançou a marca de 1.000 transplantes de rim. Ainda desejou sorte ao reitor da FURB, João Natel, pela posse ocorrida nesta semana. Marco Antônio também fez votos de que os trabalhos na Câmara sejam de debates importantes para toda a cidade. Ontem a Câmara realizou a primeira sessão ordinária do ano. Veja agora como foram os trabalhos. Foi a primeira reunião ordinária comandada pela nova mesa diretora, eleita no final do ano passado. O início da sessão foi marcado por formalidades, com a presença de autoridades eclesiásticas e políticas. Os religiosos deram bênção, apoio e incentivo aos vereadores e à população de Blumenau. O prefeito Napoleão Bernardes passou a mensagem do Poder Executivo. O objetivo é estreitar cada vez mais o relacionamento entre os poderes públicos constituídos. Quando há uma união entre os agentes públicos, quem ganha é a comunidade. É preciso união, somar esforços, cooperar, para que, enfim, a cidade possa se desenvolver e prosperar cada vez mais. Na sequência dos trabalhos, o chefe do Legislativo, o vereador Mário Hildebrand, do PSD, usou o espaço da presidência para fazer agradecimentos pela eleição da nova mesa à família, amigos e parceiros das atividades do dia a dia da Câmara. No momento das falas dos vereadores na tribuna, Célio Dias, do PR, alertou a população sobre a imprudência no trânsito. Já o vereador Jefferson Fores, do PT, disse que uma de suas atuações será novamente na fiscalização das ações do Poder Executivo. Fazendo bom combate, com muita determinação, para que o Executivo exerça o seu real papel e, de fato, cumpra as promessas que cumpriram durante a campanha. Outra questão é a própria Câmara de Vereadores. Ela deve explicações para a cidade de Blumenau, em relação ao aluguel, ao excesso do número de cargos comissionados, a diversas tantas questões. A Câmara de Vereadores tem um histórico ruim. Ela já votou, inclusive, projetos na calada da noite, escondidos da população. Então, também nós vamos pautar aqui para exercer um controle em relação à questão interna da Câmara de Vereadores. O nosso pronunciamento hoje na tarde de hoje foi alertar a comunidade, chamar a atenção da comunidade para a carnificina que está sendo dada na nossa cidade, né? E que a fiscalização tem que aumentar e que as leis têm que mudar. E se foi colocada uma placa lá que é velocidade de 80 por hora, é porque é a velocidade segura para aquela via. Segura para aquela via, para os veículos, para os pedestres. Em suas falas na tribuna, os vereadores Marcelo Lanzarin, do PSD, e Marcos da Rosa, do DEM, destacaram o trabalho que pretendem exercer durante o ano legislativo. Lanzarin, que é médico, pretende dar mais uma vez atenção à saúde. E Marcos da Rosa valorizou a participação de representantes da igreja na sessão ordinária. Os líderes religiosos têm conhecimento de que quanto melhor as pessoas, os vereadores, enfim, o gestor público, ou até mesmo o parlamentar, quanto mais atentarmos para o que é justo, para o que é honesto, quanto mais e tanto mais a comunidade vai aproveitar ou vai usufrutar do trabalho do vereador. Eu espero, sinceramente, assim como todos os servidores da saúde, que ainda no primeiro semestre nós possamos aqui estar analisando o projeto de lei que regulamenta o plano de carreira e o Estatuto dos Servidores da Saúde, e espero que essa seja uma discussão inicial. Nós precisamos cada vez mais lembrar que nós estamos dentro de uma região aqui que pode ser agregada e formada como uma grande região metropolitana de saúde, dividindo as suas responsabilidades, levando aos municípios menores aqui no nosso entorno a média complexidade e fortalecendo a alta complexidade aqui no nosso município. Durante as votações foram aprovados 69 requerimentos e uma moção. Um deles é de autoria dos vereadores Célio Dias e Mário Hildebrand e pede a realização de uma audiência pública com data e local a serem definidos, com o objetivo de discutir com a sociedade o aumento do número de vereadores, que pode passar de 15 para até 23, conforme a Constituição Federal. A TVL mostra novamente a sessão ordinária na íntegra no sábado, à 1h30 da tarde. No site da Câmara, lá estão todas as falas dos vereadores na tribuna. Quem for ao Parque Ramiro Ridger vai conferir atrações organizadas pelo Sesc Blumenau. Sempre às 7 da noite acontecem aulas de zumba, atividades recreativas e esportivas e oficinas de arte. Ainda estão programadas até o dia 17, no Ramiro, apresentações teatrais e sessões de cinema. Agora a gente fala de esporte, porque o Metropolitano volta a campo hoje à noite pelo Campeonato Catarinense. Fora de casa, o time de Blumenau
vai enfrentar o Inter de Lages. O jogo acontece às 8h30 da noite de hoje. O Metrô busca a primeira vitória depois de empatar na estreia contra o time do Marcílio Dias. Áreas de instabilidade formadas pelo calor e potencializadas aí por perturbações em altos níveis da atmosfera ocasionam aumento de nebulosidade a partir do período da tarde e provocam também pancadas de chuva ao longo da tarde, né, entre o final da tarde e o período da noite. Não se descarta o risco de temporal isolado com descargas elétricas e algumas trovoadas. A temperatura máxima para a tarde de hoje fica aí entre 29 e 31 graus. Com essa condição de chuva entre o final da tarde e início da noite. Tassiana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, com as informações do tempo. Você sabia que a Câmara pode ter comissões especiais? Os grupos de trabalho podem servir, por exemplo, para apreciação, estudos e elaboração de pareceres sobre assuntos de interesse público. Só não podem tratar de temas de competência de qualquer comissão legislativa permanente. As comissões especiais, que têm prazos determinados para atuar, devem ser compostas por vereadores de cada um dos partidos ou blocos com representação aqui na Câmara. Agora você vê a imagem do passado. Este era o Porto de Blumenau em 1910, local onde aportavam e partiam os imigrantes rumo a Itajaí e de lá, inclusive, para outras partes do Brasil e exterior, geralmente para a Alemanha. O porto ficava na Foz do Ribeirão Garcia, bem de frente para a atual Alameda Duque de Caxias, a Rua das Palmeiras, aqui onde fica a Câmara de Vereadores. Entre no site da Câmara e lá você vai ter outras informações do Legislativo e também vai ver a TVL na internet. Até o nosso próximo TVL Notícias. Até lá!